Boa noite, amigos. Bem-vindo ao canal Evangelho e Vida. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. Vamos nesse instante, eu os convido a fazermos uma invocação amorosa à nossa Mãe Maria Santíssima, rogando a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre bem-amado, que ampare os nossos lares, que nos possibilite a clareza e o discernimento espiritual de que tanto precisamos nos dias de nossas vidas aqui na Terra. Que Deus nos abençoe a todos nesse instante. Paz e bem em vossos lares. Amigos, como nós fazemos sempre nas segundas, nos segundos domingos, a cada segundo domingo do mês, nós vamos abordar mais uma vez uma das curas realizadas por Jesus, o Mestre de Nazaré. Hoje, no entanto, se trata de um trabalho muito especial, de uma cura em família. A cura da sogra de Pedro. Mas o que vem a ser as curas de Jesus entre nós, os homens, em aprendizado? Será que Jesus veio para curar? Curar corpos ou curar almas? É importante que nesse instante em que nos debruçamos sobre os ensinamentos do Mestre, que passemos a ver e, sobretudo, a perceber com um sentimento profundo que estes ensinamentos do Mestre vêm trazer a todos nós, não só uma visão do reino dos céus, que está dentro de cada um de nós, porque foi o que ele veio fazer aqui, nos ensinar, nós, a humanidade, a lei do amor. Então, as curas, nesse momento, ela tem uma importância porque ela é um instrumento didático, pedagógico, tendo em vista que a missão de Jesus, como enviado do Pai, é a implantação do reino de Deus entre os homens, estabelecendo, como nós dissemos antes, acima de tudo, a lei do amor. Então, vamos ver o que nós podemos tirar desta lição de hoje. Primeiro, a doença, a natureza e, sobretudo, o recado que a doença nos traz. A importância da prece intercessória, sobretudo a presença do Mestre Jesus dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares. Então, quando Jesus cura, é porque Jesus entra não na nossa casa material, é porque Jesus tem a abertura necessária para que ele possa entrar, visitar a nossa casa mental. Não fica difícil, não fica difícil. Difícil vai ficar se nós quisermos só curas e resultados materiais, quando na verdade o objetivo maior é a cura da alma. Então, a gente vai observar que houve muitos momentos no Evangelho em que Jesus não curou. Por que Jesus não curou? Jesus não curou porque faltou a fé. Tanto é que ele dizia para todos aqueles: vai, a tua fé te curou. Em outros momentos, vai e não peque mais. Mas a fé, neste momento, passa a ser vista e consentida por nossa razão, não como uma virtude mística, mas uma força atrativa. Então, a fé é essa energia, esse sentimento de atração que nós precisamos desenvolver. Nós já falamos aqui em muitos momentos anteriores qual é a conceituação de fé, pelo menos na nossa visão ainda imperfeita. Mas vamos seguir mais adiante.
Sabendo que Jesus não veio curar o corpo, o que é importante neste momento nós percebermos, a doença vem como que? Qual é o motivo da doença? Qual é o motivo de nós estarmos e vivermos doentes? É o quê? É o distanciamento da lei de Deus. É o distanciamento do amor. Aí nós adoecemos. Não tem outra. Então, o importante neste momento é a chamada. O chamado é o corretivo espiritual. O que é preciso? Veja bem, corretivo aqui não vem como castigo. Vamos prestar atenção. Corretivo vem o que é preciso corrigir espiritualmente. Para que o corpo, para que tenhamos uma vida de qualidade dentro do possível. Então, nós pegamos aqui um pensamento de Emmanuel para acompanhar os nossos raciocínios neste momento. Emmanuel nos diz lá no livro Pão Nosso: não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, quer dizer, essa personalidade de relação, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Existe, porém, aí ele fala agora na dificuldade, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo. É o que nós vamos tentar ver aqui neste momento com a cura da sogra de Pedro. Apenas um exemplo, apenas um momento didático pedagógico para que nós possamos abstrair deste ensinamento coisas boas, melhores soluções, direcionamentos na nossa vida. Então ele nos diz, a dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Vamos parar um pouquinho aqui. Será que todo enfermo, todo doente necessita ser curado? É preciso ser curado? Ou a cura é a própria, ou a doença, desculpe, é a própria cura? Exudando no campo, através do campo perispiritual, dessas energias intermediárias, todas as nossas emoções no campo físico, ou seja, no corpo somático. Então, o que é que nós vamos ver? É importante agora, nem toda doença é possível de ser curada, pelo menos ainda neste momento aqui. Por quê? Porque é preciso que haja permissão de ordem superior para isto. Por isso pedimos tanto aos santos, pedimos tanto aos espíritos orientadores, mas o que nós precisamos ver, o que é que está na ficha kármica daquela pessoa. O que é que aquela pessoa, aquele espírito precisa realizar e aprender através desse processo. Então, vamos ter muito cuidado no momento da oração. Então, se Jesus curava e curou, e não curou a todos, veja bem, é porque não houve ordem superior para isto. Contudo, continua os raciocínios de Emmanuel. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, observe, uma concessão do alto, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito o novo dia no caminho redentor. É quando chega aquele momento que a gente fica curado. O câncer desapareceu, todas as doenças desapareceram, não tem mais notícias, pelo menos cientificamente comprovadas, que estamos com aquela doença no corpo físico. Aí nós dizemos, estou curado. E agora? O que é que eu vou fazer com esta cura? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Com esta saúde, com esta energia? Perceberam o que Emmanuel nos falava anteriormente? É difícil, mas a dificuldade maior está em nós entendermos o que realizar quando temos a saúde, a força,
a energia, a vitalidade a nosso favor. Esse daí é bem delicado. Aí é que precisamos estar atentos. Então, qual é então a verdadeira cura? É a cura da alma. Então, vamos fazendo esses raciocínios iniciais. Vamos passar agora para a leitura do Evangelho. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 17 e 18. Tendo entrado Jesus na casa de Pedro, viu que a sogra deste estava de cama e com febre. E tocando-lhe, a febre a deixou. Então, ela se levantou e os servia. Nós vamos analisar, pelo menos, o simbolizado espiritual, que não é só simplesmente passou a febre. Vamos ver se a gente consegue entender melhor esse código divino, esse código da lei divina, estes códigos do Cristo, para que a gente possa, compreendendo, trazê-los para a nossa vida diária. Em Marcos ele diz, em seguida, tendo saído da sinagoga, olhe que ele saiu de um ambiente espiritual de religião, um ambiente religioso. E ele foi buscar o quê? Ele foi buscar nesse instante, levado, olha aqui nós vamos ver, a entrar na casa de Pedro, buscando a intimidade, o santuário divino, que é a mente humana voltada para Deus nesse instante. Então ele diz, ele foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Ele diz que lhe falaram lá a respeito dela. Não houve um pedido formal. Né? Se ela está doente, está com febre. Aqui em Marcos. Em Mateus, nós não vemos esta citação. Então ele diz, aproximando-se da enferma, vamos ver o processo de cura espiritual, tanto quanto do campo fisiológico, é um processo de aproximação. Não só de aproximação de auras. Vocês já sabem aqui o que é auras, não é? Nós já falamos. De auras que se intercomunicam. De auras que trocam energias biopsíquicas e espirituais em favor da cura daquele necessitado. Mas uma aproximação amorosa, uma aproximação compassiva e boa. Então ele diz, aproximando-se da enferma, tomando-a pela mão, levantou-a, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Observe aí que já deve ter gente aí pensando que ela foi servir cafezinho, né? Que ela foi lavar os pratos, que ela foi servir um lanchinho, né? Como todos nós ainda machistas pensamos que as mulheres devem fazer, não é? Acolhedoras, serviçais, não é bem por aí. Nós vamos prestar atenção, porque o serviço aqui é um serviço bastante diferenciado. Então vamos para Lucas. Em Lucas, tendo se levantado e saído da sinagoga, novamente saindo do ambiente religioso, de formas exteriores, entrou na casa de Simão. Entrou na casa, na intimidade de Simão. E a sogra deste estava deprimida. Olhe bem que Lucas, como sendo médico, disse deprimida por violenta febre. Porque nós vamos ver que a febre dela, esta febre, a doença, causava uma depressão, uma prostração muito grande. Sabendo também que a febre é uma reação. A febre não é a doença, a febre é um sintoma de alerta. Ela estava em estado de alerta. Pediram-lhe a favor dela. Aí Lucas vem dizer, pediram-lhe a favor dela. Ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Olhe bem que não é repreendeu a febre, não é nem o espírito que estava aqui, não.
a sogra de Pedro estava doente. E a doença era o impaludismo, que naquela época tinha muito mosquito, falta de higiene, né? De educação, de saúde, do sanitarismo, que até hoje ainda falta na nossa sociedade. Quantas doenças não são ocasionadas por falta de higiene? Veja bem, a lepra ainda está aí atacando, né? E tantos outros, a dengue, o mosquito da dengue. Então, naquela época, a doença era o impaludismo, e ela estava com muita febre. E ela diz, a sogra de Simão estava doente com febre. Então, Jesus, o que é que nós vamos observar para a gente comentar aqui, que no segundo momento nós vamos trazer para a nossa reflexão. Desculpe os amigos, mas nós não podemos fazer aqui um discurso, uma coisa muito bonita. Vamos aquietar nossa mente. Vamos refletir em cada palavra, em cada ação. Então, Jesus iniciou a sua vida pública logo após o Sermão da Montanha. Era um cenário ainda muito hostil. Jesus não foi recebido, não foi muito bem recebido. Todos sabem, historicamente sabido. Logo em sua chegada a Cafarnaum, onde ele passou a sua vida pública, hospedando-se na casa de Pedro. Cafarnaum, se não me falha a memória, foi o terceiro lugar onde ele ali se instalou na vida pública e se hospedou na casa de Pedro. Ora, um hóspede de Pedro. Alguém estava doente naquela casa e precisava necessariamente restabelecer a harmonia daquele lar. Então, sai de um ambiente religioso e vai logo em seguida entrar aonde? Na intimidade do ambiente doméstico da casa de Pedro. Eu estou aqui olhando as horas para a gente não levar muito tempo. Entra no espaço de intimidade do seu interlocutor. Então, nós vamos ter que fazer aqui, ainda que muito rapidamente, uma leitura desse marco existencial daquela família. Então, vamos ver as palavras-chave. Quais são as palavras-chave que vão nos ajudar na noite de hoje? Casa, observe, primeira palavra. Deitada, segunda palavra-chave. Mãos, terceira palavra-chave. Jesus entra na casa de Pedro. Essa primeira palavra-chave significa, segundo um significado espiritual, um simbolizado, que muitos estudiosos estão também abordando na atualidade, que para que Jesus cure, para que Jesus faça os chamados milagres e faça a verdadeira modificação em nós, é preciso que a nossa casa mental esteja aberta. Mas quais são os espaços físicos da nossa casa mental que nós precisamos abrir para que o Cristo se hospede, para que o Cristo chegue e realize maravilhas em nós? Então, nós vamos ver, meus irmãos, que casa mental de Pedro, ela diz muito sobre a casa mental que está sendo trabalhada por André Luiz no livro No Mundo Maior. Eu fiz aqui um ligeiro esquema, só para a gente ver rapidamente, viu? Vou deixar aí para quem quiser ir lá pesquisar. Então, Calderaro coloca para André Luiz, explicando como funciona o cérebro. Nós sabemos que o cérebro é apenas o órgão de repercussão no campo físico. A mente é muito mais ampla. A mente é imensa, esse campo mental. Então ele diz, nós temos o primeiro andar. São 3 ambientes distintos. No primeiro andar nós encontramos o cérebro inicial, onde se encontram e se situam os impulsos automáticos, ou seja, os movimentos instintivos. É o porão da individualidade. Lá no porão, lembre-se de Freud, é o porão da individualidade. Atividades subconscientes e inconscientes passado, né? Inconsciente passado. Mora, veja bem, nesse porão, diz Calderaro, deve ser um médico Calderaro, especialista, um estudioso.
mora o hábito e o automatismo. Mas vamos adiante, não se preocupe se não estiver entendendo que a gente vai chegar lá. Então, imediato a nossa ancestralidade. Lá no cérebro arcaico, perceberam? Toda a nossa ancestralidade. No segundo andar, outro compartimento distinto é o cérebro desenvolvido, que é a zona intermediária. Essa zona intermediária que é o nosso eu de relação aqui e agora. É onde está lá, reside as manifestações no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. É o domicílio das conquistas atuais, das qualidades nobres que estamos edificando, diz Calderaro. Residem o esforço e a vontade, presentificando a vida, esse nosso momento presente, através dessa nossa consciência de relação. Eu, aqui e agora, através do esforço e da vontade. Duas molas propulsoras do progresso humano. Mais adiante, nós temos o terceiro andar do cérebro, que significa, segundo Calderaro, o cérebro superior, entre os lobos frontais. Então, o cérebro superior é a parte mais nobre, é a casa das noções superiores, eminências que nos cumpre atingir. Aí demoram o ideal, a meta superior a ser alcançada. Resumindo, nós temos o passado, inconsciente e subconsciente, no presente, o consciente, ou seja, a consciência de relação, e no futuro, o superconsciente. Essa superconsciência, onde residem as emoções superiores. Foi justamente aí, nesse espaço mental superior, que Jesus encontrou a abertura de Pedro para que a cura se realizasse. Aí nós não vamos nem discutir nas outras curas, porque são outros fatores, são outras técnicas, outras metodologias. Pedro não pediu, Pedro não verbalizou a sua súplica, mas Jesus entrou na casa mental de Pedro e foi através de Pedro que a sogra foi curada. Pedro intercedeu, ainda que silenciosamente. Observem, isso é uma prece de intercessão. Não precisa nem você orar, não precisa de palavras, um olhar bom, um desejo de bondade, de compaixão, abrindo essa casa mental das emoções superiores. A luz, ela vem, a luz se exterioriza e nós curamos. E nós, como Cristo, realizamos maravilhas, que é Deus em nós. Até então, nada de impossível, nada de magnífico. Difícil, no entanto, é perseverar e a gente chegar, nem que seja rapidamente, nesses insights que nós podemos fazer através da meditação, da oração, né, da prece, do evangelho. Nós podemos fazer esses insights de luz, rapidinho. Deus em nós, a mente superior vibrando. Então, observe que no evangelho diz, não se fala da esposa de Pedro, é a sogra que parece governar a casa. Tudo indica, em alguns histórias que a gente vê, que Pedro morava na casa de sogra. E por que Jesus não diz, os evangelistas não dizem, que ele entrou na casa da sogra de Pedro e na casa de Pedro? Jesus era machista? Jesus não tinha preconceito contra as mulheres. Nós vamos ver mais adiante, quando chegar nas mãos, o trabalho que esta apóstola também pôde realizar. Então, Jesus nos ensina, aqui nós vamos chamar a atenção para esse momento. Jesus nos ensina que os familiares merecem tanto a nossa atenção quanto os estranhos, porque não são mais achegados, nos são mais achegados. Olha aqui, o nosso próximo, mais próximo.
merece tanto a nossa atenção. E é esta aproximação física, espiritual. Nós estamos vendo um ao outro. Nós estamos nos observando, nos sentindo e nos percebendo. Muitas vezes como avaliadores evolutivos dos nossos parentes, dos nossos familiares. Então ele nos diz, é essa aproximação que nos mostra que eles precisam de nós. Vamos repetir, que eles precisam de nós ainda mais que os outros. Então onde é que está a nossa verdadeira igreja? Onde é que está a nossa sinagoga? Dentro do nosso lar. Junto com os doentes, com os cansados, com aqueles que também vêm mais evoluídos que nós. Nos ajudar e compartilhar saberes dentro dos nossos lares. Ou seja, da nossa casa. Então, Jesus, neste momento, observe o chamado de Pedro. Jesus vai trabalhar Pedro na integridade das relações familiares. E aí nós vamos observar que o trabalhador do Evangelho precisa também ser trabalhado ali, nessa integridade. Que Jesus está entrando na casa mental de Pedro, então ele vê, ele enxerga outra pessoa doente. Então ele intercede, nós já falamos, através de um pedido silencioso. E nós vamos isso aqui que está escrito em Paulo. Crê no Senhor e tu e tua casa será salva. Esse aqui é a importância, o valor da intermediação, da crença, da fé, da prece intercessória. Então, nós vamos agora para, saindo da primeira palavra, vamos entrar na palavra chave, deitada. Onde é que estava a sogra de Pedro? Ela estava na verticalidade? Não. Ela estava na horizontalidade, deitada. Mesmo porque a preocupação dela são as coisas da matéria, como ela diz está lá nos evangelhos. A sograzinha de Pedro era muito voltada para essas coisas espirituais. Lembram-se quando nós começamos aqui o nosso trabalho? Foi com a sogra de Pedro, perguntando a Jesus e Jesus utilizando digamos assim, a palavra, os elementos materiais, porque ela cozinhava, ela trabalhava em casa, como sendo as lentilhas endurecidas. Olha que beleza. Jesus ensinando, trabalhando os elementos da família. Então, ela queria melhorar a vida. Tem tanta gente que diz, reza aí para que eu arranje um emprego. Reza aí para que eu compre uma casa nova. Estou precisando de um carro. Preciso viajar. Gente, o que é isto? A oração é para que a gente possa crescer na verticalidade. E tudo mais virá por acréscimo da misericórdia de Deus. Então, é também, né, o Lúcio fala, nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, para não demorarmos muito. É também o problema da criatura humana, a horizontalidade de toda. Não é só da sogra de Pedro. Essa nossa, quando nós cortamos essa nossa conexão com o divino. Não é que a gente se separe, a gente se distancia através de ondas vibratórias, de ondas mentais. Afastamos-nos da luz e vamos ficando com a luzinha cada vez mais fraca. Isso aí a gente já viu. Então, o auxílio à família de Simão Pedro foi também um processo de preparação para a família e para Pedro. Então, fazer o evangelho em casa, viver o culto do evangelho no lar, não é só chegar, rodear, vamos conversar, vamos falar bonito, vamos trocar ideias. É a presença do Cristo em tudo. Desde o levantar, até o café da manhã, até o boa noite, o deitar. Esta presença do Cristo. Então, a emoção de Pedro, meus amigos, imaginem vocês, do zelo e do cuidado de Jesus por minha casa. Olha, Jesus está cuidando da minha casa. É isso que nós vamos pensar também neste momento. Jesus tem cuidado da família,
da nossa casa mental, mas é preciso que nós possamos trabalhar a nossa mente, esvaziar a nossa mente. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Com Deus é decisivo. Então, Jesus também chamava pelo nome, nós vamos ver também aqui a importância do nome para a identidade, é uma questão de identidade espiritual, a importância na sociedade dos judeus, judaica. E nós vamos ver também aqui, mais uma vez, a característica de Pedro. Observe que Pedro entrava muito em conflito. Ele subia, ele sabia de uma zona mental aqui, intermediária, ia, verticalizava, subia um pouco o andar superior, mas novamente descia. E como descia quando ele queria brigar por Jesus? Quando ele cortando a orelha do soldado, Jesus diz, Pedro, embainha a tua espada. Olha aí, lembrando a ele a lei de ação e reação. E Pedro, possivelmente naquela hora, como ele era um bom ouvinte, porque ele escutava, era uma característica de Pedro. Ele também interpretava muito bem. Então ele dizia, Senhor, eu passei tanto tempo ouvindo, te escutando, interpretando. E agora? Não sei. Não aprendi nada, não é? Porque ele ainda queria, como tantos outros, um Cristo da espada. Um Cristo da luta física. E não da luta espiritual, que é a grande luta de todos nós, a humanidade. Numa terceira palavra-chave, nós vamos encontrar mãos. E Jesus pegou pelas mãos e a levantou. Essa mulher passou a servi-lo. Olha que esse serviço não é o serviço de lavar prato, de fazer comida, é o serviço do voluntariado. No momento que o espírito reconhece que está curado, que está apto a servir mais além do que o dever, é aquele andar a segunda milha. Para andar a segunda milha com Jesus, meus amigos, é preciso que a gente vá um pouquinho para aquele andar superior. É muito importante que a gente mude de andar, para que a gente se eleve na verticalidade em valores morais e espirituais. Tocou na mão e levantou, como ele disse com a filha de Jairo. Levanta, menina, levanta. E ela levantou. E assim o fez. Então, o voluntariado é dar o que tem. Então, curioso, alguns estudiosos colocam que é um rabi tocar na mão de uma mulher. Eles não tocavam, diferente de quem tocava no corpo. Então, tocar na mão de alguém é uma deferência muito grande. Assim como também chamar pelo nome. Lembram-se? Maria. E Maria diz Rabone, mestre. É a intimidade, é a deferência, o respeito. Então aqui nós vamos ver que há uma estratégia de cura, que foi o quê? O toque pelas mãos. As mãos simbolizando aqui espiritualmente o serviço, a doação, a materialização do amor e do bem. É preciso que a gente note isto. Então, Jesus curava através de várias técnicas. O toque, o olhar, a palavra, cuspe barro, como ele curou o cego, né? Pegar na mão, como ele fez também com a filha de Jairo. Mãos simbolizam aqui o trabalho, a força, a bênção. Erguer na verticalidade. Então, curar não é só curar corpos. É levantar os caídos, os doentes do corpo e da mente, para a verticalidade da ascensão com o Mestre, atendendo, obedecendo e edificando através das leis divinas, da lei do amor. Então, Lucas dizia que ela tinha uma grande febre, então ela queria trabalhar, ela estava reagindo. Então, o que te falta é o trabalho no bem.
levanta. Então, o que é que nós podemos concluir? Sobre a importância da prece intercessória. Para finalizar, nós vamos ver aqui que a prece de intercessão, lembram-se de lá da família de Jeremias? A mocinha doente, deprimida? Não existia nenhuma mente com um andar superior, elevada a Deus, que pudesse interceder por aquela doente. Jesus pediu a Pedro. Em outros momentos, Pedro agora se fez intermediário naturalmente. Observe a oscilação. Pedro é humanamente parecido com todos nós. Nós nos identificamos muito com Pedro. Então, ele é um dos mais belos atos de fraternidade, vai dizer Emmanuel, e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado, por abençoada contribuição de conforto e energia. Perceberam? É o que nós vamos fazer na noite de hoje, na prece de intercessão. Que nós vamos pedir a todos vocês que nos ajude. Vamos trabalhar essa intercessão, essa emissão de doações de energias. Então ele diz mais ainda, não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores das horas supremas. Gente, me peçam para orar por aqueles doentes do corpo e da mente. Só não posso orar para que alguém consiga coisas materiais, porque aí é além do que é correto, é além do que é ético. Então vamos ser éticos nos nossos pedidos. Vamos pedir a Deus a força para que através do esforço e da vontade nós vamos conseguir todo o conforto, todos os bens materiais que nós precisamos. Nós estamos aqui para isso, para sermos felizes. Então, a importância da presença de Jesus nos lares desequilibrados, vale lembrar. Vamos lembrar também o desgaste das relações familiares, que são os conflitos, e que é preciso através do evangelho em casa, mas o evangelho na ação, no coração. É preciso harmonizar psiquicamente a família. O nosso processo de intercessão tem um poder extraordinário. Jesus não veio curar corpos, nós já dissemos aqui. Então, sabendo que a verdadeira cura é a cura da alma, vamos ter muito cuidado. Que ele diz, aqui voltando o que Emmanuel nos diz, aqueles que estão interessados na bênção, na oração, na prece intercessória, é preciso que reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Perceberam? Um novo dia, porque a verdadeira cura é a cura da alma. Observando ainda como nós pedimos. Como nós pedimos. Então vamos dizer como Maria Dolores, quando eu vou fazer uma prece e ela diz, não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei o necessário se cumprir o meu dever. E sempre que te rogue o que não deve, não me atendas, Senhor. E que Deus nos abençoe, meus amigos, na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece de intercessão. Vamos trabalhar com os espíritos da cura, os enviados da nossa Mãe Maria Santíssima, os missionários do Cristo. Vamos entrar nessa nossa casinha mental, pelo menos por alguns segundos, lá no andar superior, lá nos montes, ouvindo, escutando, realizando as vozes dos céus. Que assim seja. Que assim seja. Paz e bem em seu lar. Momento de oração e irradiação aos lares. Você já sabe como respirar. Sente-se confortavelmente.
aquietando a sua mente, ouvindo a música. Visualize a tela por alguns segundos. Sinta nesse momento as vibrações amorosas de Nossa Mãe Maria Santíssima, chegando até o seu lar. Visualize uma luz que surge em algum ponto do universo. Uma luz da cor do luar. Essa luz emite raios refrigerantes e pacificadores que envolvem todo o ambiente do seu lar nesse instante. Os raios da luz do luar penetram nas paredes de sua casa, ilumina todos os ambientes, sala de refeições. A luz vai até o quarto, se dirige também para a cozinha e demais ambientes do seu lar. Continue visualizando e dirigindo esta luz. Mantenha-se concentrado e ouça a minha voz. Ouça a música. E sinta todos os sentimentos que lhe invadem o ser, como tristeza, ódios. Sinta-os e visualize-os como folhas secas que se desprendem e saem pelas janelas. Deixe-os ir. Deixe-os ir. Você não precisa mais deles. Sinta agora uma brisa suave e um vento leve movimentando energias balsâmicas e curadoras dentro do seu lar. Mentalize as pessoas que você deseja ajudar. Envie para todas elas raios de luz que saem do seu coração e toma a direção do seu pensamento. Mentalize essas pessoas e apenas envolva-as na luz do seu coração amoroso. Dirija agora o seu pensamento para os lares em desarmonia. Vamos rogar a Nossa Mãe Santíssima que envolva também nesse instante os leitos dos hospitais, os doentes do corpo e da alma. Continuemos
em silêncio, agradecendo a Deus e a Santíssima Mãe de Jesus, através da sua falange de espíritos curadores, da sua legião de espíritos harmonizadores, o auxílio renovador das nossas forças. Peçamos pela paz do mundo, pela paz entre todas as nações, continue respirando tranquilamente e retorne agora ao seu ambiente. Tome consciência do seu corpo. Agradeça mais uma vez todas as bênçãos aqui recebidas. Vamos dizer do fundo do nosso coração: gratidão, gratidão, Santíssima Mãe de Jesus. Gratidão por todas as bênçãos que neste momento permanecem dentro do nosso lar, envolvendo a todos aqueles a quem dirigimos o pensamento neste momento de oração. Paz, paz em todos os lares do mundo. Que assim seja.